Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai dar continuidade à parte de fadiga. No vídeo anterior a gente viu o que era fadiga, como que era feito o ensaio de fadiga e como que era gerado o gráfico Sigma-N, assim como interpretar esse gráfico Sigma-N. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a parte microestrutural, como que acontece essa propagação da trinca na fadiga e quais são os métodos aí para evitar essa fadiga ou prolongar a vida em fadiga de um determinado componente. Então, a fratura em fadiga de um determinado componente é subdividido em 3 etapas: a etapa de iniciação da trinca, a etapa de propagação da trinca e a etapa de fratura final. A etapa de iniciação da trinca se refere à origem da trinca no componente. Geralmente, em fadiga, as trincas são originadas na superfície do material. Entretanto, isso não é regra. Pode ser que exista uma trinca interna no material que venha a propagar e daí causar a fratura final do componente. Mas a maior parte das aplicações a gente tem como origem essa superfície do material. A segunda etapa é a etapa mais importante de todas, que se refere à etapa de propagação dessa trinca. Essa propagação ela é dividida em 2 estágios, o estágio 1 e o estágio 2. No estágio 1 acontece a propagação das trincas ao longo de alguns grãos superficiais. Essa propagação ela pode acontecer nos planos de clivagem, que a trinca se propague de maneira transgranular dentro do material, ou se vocês tiverem alguma fragilização no contorno de grão, pode ser que haja uma propagação da trinca intragranular, que é entre os grãos aqui, entre os contornos de grão. Então, se tiver uma precipitação de fase mais frágil dentro do contorno de grão, pode ser que aconteça isso. Mas, de modo geral, acontece de maneira transgranular. Então, a trinca vai procurar os planos de clivagem principais em cada um dos grãos, em alguns pares de grãos próximos à superfície, e vai propagar até entrar no estágio 2. No estágio 2, essa trinca ela se propaga de maneira drástica, perpendicular à aplicação da tensão. Só explicando esse esquema aqui, né, isso aqui seria um material que estaria sendo sujeito a cargas cíclicas trativas aqui. Esses riscos aqui seriam riscos superficiais na peça, que teriam os grãos do material, e a gente consegue ver as trincas propagando aqui dentro de cada um dos grãos no estágio 1, e no estágio 2 a gente começaria aí a propagação perpendicular da trinca à aplicação das cargas, né? Eu vou dar uma ênfase maior agora é esse estágio 2, a gente vai falar um pouco no próximo slide sobre isso. Então o estágio 2 está aqui representado em algumas etapas, etapa A, B, C, D e F. Então supondo que vocês têm uma trinca no material e ela está nesse passo aqui de propagação. O material está sendo submetido a uma carga atrativa. O que essa carga atrativa vai fazer? Ela vai causar uma deformação plástica na ponta da trinca, como se estivesse abrindo a boca dessa trinca, né? Então a trinca está abrindo nesse sentido aqui. À medida que a gente vai abrindo a boca da trinca nesse sentido, a gente vai causando uma deformação plástica na ponta dessa trinca. Essa ponta da trinca vai ficando mais circular, mais arredondado. Então a gente abriu a boca da trinca aqui. Quando a tensão que a gente aplica muda de trativa para compressiva, o que vai acontecer? Essa tensão compressiva vai empurrar ou vai tentar fechar essa boca da trinca novamente. E quando ela causa esse fechamento da boca da trinca, ela empurra a trinca um passo para frente. Então notas que a trinca que originalmente estava aqui nesse ponto, ela se movimentou um passo para frente dentro do material. E novamente é formada uma superfície afilada aqui, que vai passar por um ciclo sequente de tração e compressão e vai propagar mais um passo nessa trinca. Vai chegar um momento que essa trinca vai atingir um determinado tamanho que vai concentrar muitas tensões no material e vai entrar na terceira etapa, que é a etapa de fratura final. Então aqui no slide ele comenta que as forças de tração alongam a trinca, abaulando a extremidade da mesma. As forças de compressão deformam a extremidade, tornando a trinca mais afilada novamente, né? Então essas pontas afiladas aqui, e geram o que a gente chama de marcas de praia ou estrias de fadiga, a gente vai ver isso no próximo slide, né? Então o reflexo dessa propagação da trinca aqui, desse estágio, segundo estágio de propagação de trinca, a gente às vezes até consegue observar numa fractografia, numa superfície de fratura do material. Então aqui tem um material que rompeu sob fadiga, isso aí é a superfície de fratura dele, que a gente consegue ver as 3 etapas, né? Então a primeira etapa é a origem da trinca, a segunda etapa é o que a gente chama de marcas de praia, que se refere
a etapa de propagação da trinca, né? O segundo estágio de propagação dessa trinca. É chamado de marcas de praia porque faz uma analogia quando o mar molha a areia da praia e deixa a areia mais escura. Então ela tem um aspecto visual semelhante como se fossem marcas da praia. Então a gente vê o segundo estágio de propagação dessa trinca aqui no material, então tem a origem aqui, ela foi se propagando, em determinado momento chegou a um tamanho de trinca tão grande que concentrou tensões numa determinada região e houve a ruptura, a fratura final do componente. Está aqui as 3 etapas de propagação dessa trinca. A resolução dessa imagem não está tão boa, vou mostrar mais algumas imagens que talvez vão ficar mais claro essas etapas aí. Então aqui tem uma outra imagem, dá para ver o início da trinca aqui, a propagação com as marcas de praia nesse sentido aqui, então a trinca ela foi propagando nesse sentido, chegou a um determinado tamanho que concentrou tensões tão altas nessa determinada região aqui que rompeu de maneira frágil, dá para ver esse crescimento radial aqui das trincas de maneira muito rápida dentro do material, né? Então as cargas que esse material ele podia estar submetido em serviço para o material ainda são cargas elásticas, né? Então a gente estaria na região elástica. Só que aquela carga foi suficiente para deformar a ponta da trinca. E como a trinca vai deformando passo a passo, né, ela vai crescendo dentro do material, vai chegar um determinado momento que a carga que a gente está aplicando vai concentrar uma tensão tão grande de área de seção transversal pequena que a gente tem aqui, que vai romper o material. Então, a gente ainda estaria aplicando uma carga nominal dentro do regime elástico, só que a carga no material nesse determinado ponto aqui já ultrapassa o que ele consegue resistir, por isso que o material acaba rompendo sob fadiga. Aqui tem uma outra imagem, nota aqui as 3 regiões, aqui dá para ver mais claramente a origem da trinca, é um ponto concentrador de tensões, talvez foi uma solda mal feita aqui, que gerou uma trinca, essa trinca ela foi propagando dentro do material, passo a passo, dá para ver as marcas de praia aqui, chegou a um determinado tamanho que o material rompeu, né? E aqui tem mais algumas imagens de materiais que romperam sob fadiga, então quando a gente consegue ver essas marcas de praia na superfície de fratura, já evidencia que a fratura aconteceu sob fadiga, que o material sofreu fadiga e acabou rompendo devido a esse tipo de falha aqui. E existem alguns materiais que a gente não consegue ver isso a olho nu, a gente acaba tendo que ir para o microscópio, e aí no microscópio eletrônico a gente consegue evidenciar essa presença de marcas semelhantes às marcas de praia, só que daí quando a gente olha no microscópio a gente acaba chamando isso de estrias. Então quando a gente identifica essas estrias dentro do material, a gente consegue correlacionar isso com falha em fadiga também. Então, como eu comentei já lá no primeiro vídeo, quando a gente faz uma análise de fractografia, a gente consegue fazer uma perícia do material e identificar talvez uma origem da falha, né? E identificando isso, assim, como papel, nosso papel como engenheiro, é tentar corrigir isso para um próximo, no projeto, ou para não acontecer mais esse tipo de fratura em serviço, né? Então, sabendo disso, quais são os meios aí que a gente tem de evitar a falha em fadiga de um componente ou aumentar a vida em fadiga de um determinado componente? Existem algumas formas aí. Então, a primeira forma é já no projeto diminuir a tensão média que está sendo aplicada naquele material. Por que a gente diminui a tensão média? À medida que a gente diminui a tensão média que está sendo aplicada naquele material, a gente vai diminuir a tensão máxima e possivelmente vai ter um reflexo disso no comportamento em vida em fadiga naquele componente. Então, dando continuidade àquele exemplo que eu dei no vídeo anterior, né, aquele parafuso que a gente usa no vaso de pressão, a gente pré-tensiona ele, então ele tem uma tensão média já que foi submetido, e vai ser submetido a uma amplitude de tensão devido ao serviço do vaso de pressão, né? Então, uma das maneiras de a gente tentar aumentar a vida em fadiga desse componente é colocar mais parafusos. Aí a nossa tensão média, a pré-tensão que a gente está colocando, vai diminuir porque a gente está distribuindo isso em mais parafusos. Então, uma das formas aí de tentar aumentar a vida em fadiga de um componente é diminuir a tensão média. E esse gráfico aqui ilustra isso acontecendo, né? Então, a tensão média maior aqui teria uma vida em fadiga menor, né? Então uma amplitude de tensão que ele está suportando aqui. E esse gráfico aqui ilustra isso, né? Então imagina que a gente tem uma determinada amplitude de tensão, se a gente tiver uma tensão média maior, o número de ciclos que o material vai suportar é menor do que se a gente tiver uma tensão média menor aqui, né? Então a tensão média 2 aqui é menor do que a tensão média 3, e ele vai suportar mais ciclos do que suportaria
se tivesse uma tensão média maior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar diminuir essa tensão média, se possível, no projeto. Outra forma eficiente é trabalhar na etapa de iniciação da trinca. É tentar modificar ou melhorar a superfície do material para diminuir ao máximo a incidência de trincas superficiais. Então, para fazer isso, a gente pode polir a superfície da peça, assim como evitar regiões de concentradoras de tensões. Então, qualquer irregularidade nas superfícies, cantos vivos, arestas, são regiões que podem gerar ou propagar a trinca de maneira fácil. Então, sempre a gente evita essas regiões concentradoras de tensões, cantos vivos, fazendo os chanfros, né? Então, reduções aqui, né? Então, tem que ter esse cuidado e também, como eu mostrei numa imagem anterior, regiões de solda, né? Que a gente pode ter cantos, se a solda for mal feita, não tiver com uma geometria adequada, pode ter cantos vivos e isso pode ser também regiões de propagação de trinca dentro do material. Além disso, também existe a possibilidade de aumentar a resistência superficial da peça através de tratamentos termoquímicos, como carbonitratação, nitratação ou carbonetação. Né? Se a gente aumenta a resistência na superfície da peça, a gente vai dificultar a propagação da trinca nos primeiros estágios. E quando a gente dificulta a propagação da trinca, a gente acaba melhorando ou aumentando a vida em fadiga do componente. E também existe um tratamento superficial, que é o tratamento de jateamento, que a gente causa um encruamento na superfície da peça. Então é como se a gente pegasse partículas duras e jateasse sobre a superfície da nossa peça, causando uma deformação plástica local na superfície da peça. Essa deformação plástica aqui ia causar um acúmulo de discordâncias naquela região, encruando a superfície da peça. Esse material com acúmulo de discordância ia ser difícil de deformar plasticamente, e daí como é difícil deformar plasticamente, a trinca ia ter dificuldade de se propagar dentro do material. Aqui tem um gráfico, por exemplo, que mostra um estudo de uma peça que foi jateada em diferentes níveis de pressão e a curva σn dessa peça. Né? O que a gente nota, né, que a peça que não foi jateada, esses quadradinhos aqui não preenchidos, tem essa configuração de curva σn aqui. Então, nosso limite de vida em fadiga, ou de resistência em fadiga, ele está aqui abaixo de 250 megapascal. Quando a gente trabalha com um jateamento aqui com 40 psi de pressão, a gente já tem uma configuração mais próxima a essa curva aqui em cima. Então, nosso limite aqui ele passa de menos de 250 para quase 300 megapascal. Então, a gente aumenta o limite de resistência à fadiga do componente fazendo esse jateamento porque a gente dificulta a propagação da trinca nos estágios originais. Então, uma das formas também de aumentar a vida em fadiga de um componente. Outro aspecto que pode ter uma influência significativa na vida em fadiga do componente é o efeito do ambiente. Então, a temperatura, para alguns materiais, ela pode causar uma contração e uma dilatação durante um período de tempo. E essa contração e dilatação, se a peça sofrer ou estiver restrita a movimento, vai causar pré-tensionamento interno nessa peça. Então, cargas internas nessa peça devido a essa contração e dilatação, esse afastamento dos átomos da posição de equilíbrio. Uma das formas de tentar evitar esse tipo de situação aqui é não deixar a peça aprisionada, deixar ela conseguir trabalhar devido a esses fatores de ΔT de temperatura. Né? Então, se a gente aprisionar a peça, deixar ela em projeto sem ter a capacidade de movimentação, a gente pode submeter esse material à fadiga térmica. E existem também os ambientes corrosivos. Isso principalmente ataca os materiais metálicos. Né? Um tipo de corrosão bem comum em materiais metálicos é a corrosão por pitch. Essa corrosão ela acontece como se fosse um pontinho na superfície do material, só que para dentro do material, em relação ao volume, ela vai se propagando de maneira bem profunda. E esse tipo de corrosão aqui, juntamente com cargas cíclicas, a gente chama de fadiga associada à corrosão. É o pior dos cenários, né? Porque a corrosão ela vai gerar essa trinca, né? Já vai ser responsável pela primeira etapa de iniciação da trinca, e as cargas cíclicas vão fazer essa trinca se propagar de maneira bem mais rápida até acontecer a fratura de um componente. Então a solução para prever esse tipo de cenário é trabalhar com revestimentos na peça para prever essa corrosão por pitches ou mudar a corrosividade do ambiente, se possível, durante o projeto. Né? Então aqui tem um exemplo de um vaso de pressão que sofreu corrosão por pitch. Então aqui tem a imagem da seção transversal desse vaso de pressão
E aqui tem um zoom, né, dessa região da trinca, vê que o pitch aqui veio da região externa e ele causou essa trinca aqui perpendicular à superfície. E durante o carregamento do material, possivelmente a fadiga vai causar a propagação dessa trinca até ela atingir um determinado tamanho, que vai ter uma concentração de tensões aqui e vai causar a fratura de um componente. Então tem que ter bastante cuidado quando a gente tem um componente que está sujeito a cargas cíclicas e ainda pode estar sujeito à corrosão por pitch, porque são dois fatores que vão acelerar bastante a fratura do material, né? Então aqui, pessoal, só para finalizar a parte de fadiga, eu vou fazer uma revisão do que a gente viu de falhas até então. A parte inicial de falhas, a gente viu que a gente consegue fazer uma inspeção visual após a fratura e identificar se a falha aconteceu de maneira dúctil ou de maneira frágil, né? Aquelas que aconteceram de maneira frágil, elas podem acontecer de maneira transgranular, que é através dos grãos em planos de clivagem, ou de maneira intragranular, que é através dos contornos de grão, quando a gente tem uma precipitação de alguma fase frágil. Além disso, é possível talvez identificar marcas de praia. Nem todas as peças que rompem sob fadiga apresentam essas marcas de praia. Às vezes a gente tem que ir no microscópio tentar encontrar aquelas estrias. Se não aparecer marca de praia, não significa que não rompeu sob fadiga, mas se aparecer as marcas de praia, significa que rompeu sob fadiga, né? E existe um ramo na parte de falhas que é a mecânica da fratura, que a gente leva em consideração a pré-existência de trincas dentro do material e calcula qual o efeito dessas trincas em termos de redução das propriedades mecânicas do componente. E para identificar esse tamanho de trinca, a gente usa métodos ou ensaios não destrutivos, técnicas de ensaios não destrutivos, como os líquidos penetrantes, raio-x, partículas magnéticas, entre outras técnicas, né? Então a gente identifica com ensaios não destrutivos as trincas. Com esses dados aqui a gente alimenta a mecânica da fratura para prever que aconteça a fratura de um componente. Se a fratura aconteceu, a gente vai fazer a inspeção visual, uma perícia dessa fratura, e daí vai identificar se aconteceu de maneira dúctil, frágil ou se tem as marcas de praia, enfim. Beleza?